Você já se perguntou por que, às vezes, parece que sua vida está se desmanchando, mesmo quando você está buscando a Deus com todo o seu coração? Parece injusto, não é? Você ora, clama, e, no entanto, tudo ao seu redor começa a ruir. Mas, e se eu te dissesse que esse é o sinal de que Deus está preparando você para algo maior? Existe um processo chamado quebrantamento, e ele não é fácil. É uma experiência profunda em que nossa alma é desafiada e nossa força humana é colocada à prova. Mas saiba disso, o quebrantamento não é uma punição. Ele é, na verdade, um presente disfarçado. Deus está usando esse momento para moldar você, para retirar as camadas do seu ego e remover tudo o que não faz parte do seu plano. C.S. Lewis escreveu algo que pode iluminar esse ponto. Ele disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Já percebeu como, nos momentos de maior dor, sentimos Deus de maneira mais intensa? É nesses momentos que Ele nos ensina, nos molda e nos transforma, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. No livro de Jeremias 18:6, Deus nos lembra que somos como barro em suas mãos. Como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. E é exatamente isso. O quebrantamento ou desânimo é o momento em que Deus, o oleiro, nos pega como barro e começa a nos moldar, mas para isso, é necessário desfazer certas formas e aparar algumas arestas. Pode ser que você esteja passando por isso agora. Talvez sinta que Deus está tirando de você algo que você sempre considerou importante. Ou talvez Ele esteja permitindo que certas coisas se desfaçam, porque elas não fazem parte do plano dele para o que você está prestes a viver. E, convenhamos, isso dói. O processo de quebrantamento muitas vezes nos coloca diante de nossas maiores fragilidades. Aquelas áreas que evitamos, que preferimos não encarar, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que precisam ser transformadas. Mas aqui está a verdade: Deus só quebra aquilo que Ele pretende refazer de forma mais forte e mais bela. Jesus disse em João 15:2 que todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa é a prova de que, mesmo no meio da dor, Deus está trabalhando. Ele está retirando o que não serve para que algo maior e mais frutífero possa surgir. Então, quando o quebrantamento, ou seja, o desânimo chegar, e ele chega para todos nós, não veja isso como o fim. Veja como um sinal de que Deus está preparando o solo da sua alma para um grande avanço. Afinal, a dor que sentimos hoje pode ser o prenúncio da glória que experimentaremos amanhã. Você já se perguntou por que às vezes sentimos a necessidade de controlar tudo em nossas vidas? Queremos segurar as rédeas, manter o controle sobre cada detalhe, como se soubéssemos exatamente o que é melhor para nós. Mas o que acontece quando Deus nos mostra que, na verdade, não temos tanto controle assim? E se Ele estiver nos chamando para algo muito maior, algo que só Ele pode realizar? Aqui entra a imagem poderosa do oleiro e o barro. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Parece simples, não é? Mas, se você pensar bem, essa é uma das analogias mais profundas da Bíblia. O barro não tem poder sobre o oleiro. O barro não pode decidir como será moldado. E ainda assim, quantas vezes resistimos ao processo? Quantas vezes nos agarramos a velhos hábitos, velhas maneiras de pensar, insistindo: é assim que sou, e ponto final. C.S. Lewis certa vez escreveu: o problema de uma vida autônoma e independente é que ela nunca será tão feliz quanto a vida submetida à vontade de Deus. E não é isso que fazemos muitas vezes? Tentamos nos moldar conforme nossos próprios desejos, resistindo ao plano do Criador. Mas quando nos submetemos ao processo divino, algo incrível acontece. Quando deixamos o oleiro fazer seu trabalho, ele nos transforma em algo muito maior do que jamais poderíamos ser por conta própria. A Bíblia nos dá um vislumbre desse processo em Isaías 64:8, onde lemos: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. O poder de transformação está nas mãos de Deus, não nas nossas. E muitas vezes, esse processo é doloroso. Ele remove as partes de nós que não pertencem ao seu plano. Pode ser o orgulho, a autossuficiência, ou até aquele hábito que, mesmo inofensivo aos nossos olhos, impede nosso crescimento espiritual. Esse processo de submissão pode parecer desconfortável, e é. Imagine o barro sendo amassado, pressionado, cortado.
Às vezes, Deus nos pressiona exatamente nas áreas em que somos mais teimosos. Mas Ele faz isso porque sabe o que está criando. Ele tem uma visão final, algo que nós não podemos ver. Ele sabe o que precisa ser moldado e o que precisa ser removido. E aqui está a chave: precisamos confiar no oleiro. Em Jeremias 18:4, o profeta descreve como o barro nas mãos do oleiro foi estragado, mas o oleiro o refez conforme bem lhe pareceu. Esse é o mistério da graça de Deus. Ele não joga fora o barro que se quebra. Ele o remodela. Ele toma aquilo que parece perdido e recria, dando nova forma, novo propósito. Talvez você esteja passando por esse processo agora. Talvez esteja sentindo a pressão de mudanças que não entende, de coisas que estão sendo tiradas de sua vida. Pode ser que você esteja resistindo, dizendo: Deus, não quero ser mudado assim. Mas aqui está a verdade. O oleiro sabe o que está fazendo. Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. E se você permitir, ele vai moldar você para algo extraordinário, muito além do que você jamais imaginou. Você já se pegou lutando contra mudanças que Deus quer fazer na sua vida? Talvez você sinta que algumas coisas são tão parte de quem você é que não podem ser removidas. Coisas como o orgulho, aquela autossuficiência disfarçada de confiança, ou até a maneira como você reage à verdade, sem pensar muito nas consequências. Mas e se, no fundo, Deus estiver pedindo para você soltar essas coisas? E se o grande avanço que você tanto espera só vier quando você deixar Deus decidir o que fica e o que vai? Essa é a realidade que muitos de nós enfrentamos. Queremos a bênção, queremos o avanço, mas resistimos ao processo que Deus usa para nos preparar. C.S. Lewis, com sua sabedoria, disse certa vez: a submissão a Deus é a única maneira de nos tornarmos verdadeiramente nós mesmos. Pense nisso. Às vezes, ficamos tão apegados às partes de nós que achamos essenciais, mas que, aos olhos de Deus, são exatamente o que nos impede de crescer. Em Filipenses 3:13 e 14, o apóstolo Paulo nos dá uma chave para esse processo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Avançar. Mas para avançar, é preciso deixar para trás o que já não serve mais. E, convenhamos, esse é o ponto onde muitos de nós travamos. A verdade é que Deus, como o oleiro, sabe exatamente o que precisa ser moldado. E sabe o que precisa ser removido. Em Hebreus 12:1, somos chamados a deixar de lado todo o peso e o pecado que nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Pesos que impedem nosso avanço. Talvez seja aquele orgulho, aquela teimosia, ou até aquela segurança que criamos para nós mesmos, mas que está, na verdade, nos segurando no mesmo lugar. Deus, em sua sabedoria, está constantemente nos chamando para um lugar de libertação. Ele está pedindo para soltar esses pesos, esses fardos, e confiar nele para decidir o que fica e o que vai. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, o grande avanço que esperamos não vem até que façamos exatamente isso. Jesus disse em João 15:2 que todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso significa que, às vezes, até as áreas que estão aparentemente funcionando bem precisam ser refinadas. Não porque não são boas, mas porque Deus vê algo maior. Ele sabe o que precisa ser removido para que o próximo nível de crescimento possa acontecer. O grande avanço vem quando permitimos que Deus seja o jardineiro da nossa vida, quando deixamos Ele podar, moldar e decidir o que permanece e o que precisa ir embora. Agora, pense, o que você tem segurado que talvez Deus esteja pedindo para você soltar? Que áreas da sua vida você precisa permitir que Ele remova, para que o verdadeiro avanço aconteça? Essa é a chave para o próximo passo. Deixe Deus decidir o que fica e o que vai. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que, em suas mãos, você não perderá nada que realmente importa. Ao contrário, você verá a transformação que Ele já planejou, e o grande avanço que Ele já preparou para você. Você já percebeu que, nas mãos de Deus, nada é desperdiçado? Nem as suas dores, nem as suas quedas, nem as áreas que você acha que não podem ser mudadas. Tudo isso, absolutamente tudo, faz parte de um plano maior. E sabe o que é incrível? Deus vê em você algo que você ainda não consegue ver. Ele vê o potencial de quem você pode se tornar, mesmo quando você se sente preso ou perdido.
Talvez você esteja em um momento de turbulência, sendo moldado de maneiras que você não entende. Talvez você esteja lutando contra o processo, resistindo às mudanças que Deus está fazendo em você. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Deus não está te preparando para o ordinário. Ele está te preparando para o extraordinário. Pense nisso. O grande avanço que você tanto espera, aquela mudança profunda, aquela libertação, aquele milagre. Tudo isso está do outro lado da sua entrega. Não é fácil, eu sei. Requer coragem deixar Deus decidir o que fica e o que vai. Requer fé permitir que Ele quebre aquilo que precisa ser quebrado, para que algo novo e melhor seja construído. Mas a recompensa? A recompensa é uma vida moldada pelas mãos do Criador do Universo, uma vida que reflete a sua glória de uma maneira que você nunca imaginou. E não pense por um segundo que Deus não está atento ao seu coração cansado. Ele sabe. Ele vê suas lágrimas, ouve seus clamores silenciosos, conhece suas lutas internas. Mas Ele também vê o que você não pode ver ainda. A versão mais forte, mais refinada, mais bela de você mesmo. Uma versão que só será revelada quando você se render completamente às mãos do oleiro. C.S. Lewis escreveu: se entregarmos a nós mesmos a Deus, não teremos menos de nós mesmos, mas mais do que jamais imaginamos ser. E essa é a promessa que quero deixar com você hoje. O que Deus está fazendo na sua vida agora pode parecer doloroso, pode parecer confuso, mas eu te digo: é o caminho para o grande avanço. O que Ele está preparando é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, confie no processo. Deixe o oleiro moldar. Porque o que Ele tem para você está além do que seus olhos podem ver agora, mas acredite. É exatamente o que o seu coração anseia. Palavra do dia: Deus está preparando você para um grande avanço. O processo, por mais doloroso que seja, é o sinal de que Ele está moldando algo novo e poderoso em sua vida. Não resista ao oleiro. Permita que Ele finalize sua obra em você, e confie que o que Ele está preparando é maior do que qualquer dor que você possa sentir agora. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, e curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.